manda Moisés, Josué se levantar porque ele está. Então, o que acontece? Deus não vai mandar a pessoa que está de pé se levantar. Se eu estou de pé, se eu estou agindo, se eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou... Eu já estou fazendo o que me fui chamada para fazer. Agora, se eu estou cabisbaixa, estou triste, se eu estou desanimada, se eu estou... Deus vai falar, você vê que com todos os profetas que está, vamos supor, prostrado, ou está cabisbaixo, ou está em alguma situação assim de... Deus fala o quê? Levanta-te, levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Deus não chama ninguém para ficar. Aí você vê, Abrão tinha uma família, Abrão vivia na zona de conforto dele, porque Abrão era bem de situação. Abrão, só que quando Deus sente que precisa de Abrão, levantar Abrão para poder fazer a vontade e o querer dele, o que Deus fala? Abrão, levanta-te, sai do meio da tua parentela que eu te levarei para uma terra. Abrão não questionou, Abrão questionou. Se ele fala comigo e você agora, estou aqui, eu, você, nem tá todo mundo, e Deus falar comigo, Ana, levanta-te e vai, porque tem pessoas em pior situação a qual você está se beneficiando. Senhor, eu já estou com meio aqui acamado, eu estou com visita em casa. Não. Se Deus falar, levanta e vai, olha, Senhor, eu estou indo porque eu sei que quem eu estou deixando o Senhor está cuidando. Pô. Melhor é obedecer. Se você obedece, entenderam? Então Deus, ele sabe quem ele chama, sabe quem separa, sabe quem ele derrama o óleo na cabeça. Deus não erra chamado, Deus não erra nada. Se ele te chamou, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te propõe a fazer na sua vida. Porque o propósito dele na nossa vida é maior do que o nosso para qualquer coisa, entendeu? Deus não é Deus de confusão. Ele chama e ele faz. Agora você vê, como é que pode? Deus, na infinita misericórdia dele. Ezequiel como pode uma pessoa, ainda que seja em espírito, porque ali eles não estavam na carne, ele pega Ezequiel no espírito, não foi na carne. Ele não pegou Ezequiel pelo braço na carne e levou, não. Ele pegou Ezequiel no espírito, pelo espírito, e fez Ezequiel contemplar um vale de ossos secos em espírito. É como se eu e você estivéssemos sentados aqui e Deus pega a gente em espírito, leva o nosso pensamento e a nossa visão para contemplar e a gente vê tudo. Você já sentiu que às vezes você está num determinado lugar ou passa em determinado lugar e fala assim, eu tenho a impressão que eu já passei por aqui? Sim. É o que Deus faz. Pega Ezequiel em espírito e rodeia com Ezequiel aquele vale de ossos secos, e ainda com cuidado para que Ezequiel não pise. É como Ezequiel se vê ali, como se estivesse em carne, mas ele estava em espírito vendo aquela visão que Deus estava mostrando. Ele estava sentado aqui, mas é como se o espírito dele, Deus tirasse o espírito dele, transportasse no meio daquele vale de ossos secos, e quando Deus pergunta a ele se poderiam reviver aqueles ossos, e ele retorna para o Senhor de novo, Senhor, tu o sabes.
Deus, o Deus que a gente serve, Nayara, ele pode tudo que ele quiser. Eu estava falando com ele aqui, nem como é que pode a gente andar na praia, na areia, e a palavra de Deus diz que nós somos incontáveis, que nós somos como a areia da praia. Como pode ele saber o nome de cada um e como pode a nossa face, sendo imagem e semelhança dele, ele até tem gêmeos idênticos, tem, mas se você reparar, não são tão idênticos, tem alguma coisa para diferenciar. Aí, o que acontece? Como é que pode? Olha para o Ney, a face não é igual a minha. Olha para você, a face não é igual a tua. Aí você vai, as parentelas dele, olha para ele, ele faz lembrar o pai dele. Aí olha para o irmão dele, que faz lembrar família, como é que se diz? Genética, né? Aí como é que pode Deus fazer uma coisa dessa com o mundo inteiro? Países diferentes. Gente, Deus é soberano. Aí eu falo para você, Deus não pode levantar esse homem se ele quiser. Levantar ele, vai, chega dessa aprovação, vai. Mas só Deus sabe o que tem aqui, ó. O que tem aqui. De repente é um perdão que ele precisa liberar, de repente é um perdão que ele precisa pedir, de repente ele precisa ir até alguém, ou alguém chegar até ele, para que de repente alguma coisa assim que eu não sei, mas Deus sabe. A gente conhece uma palavra que a palavra vai dizer: o coração do homem é enganoso. É enganoso, entendeu? A gente olha o exterior, mas Deus, ele olha o interior, ele sabe tudo que tem aqui, ó. Mágoas do passado, feridas mal curadas, tudo ele sabe. Se você tem facilidade de perdoar, você tem facilidade de, aconteceu isso anos atrás, para mim acabou, passou, eu amo, entendeu? Deus gosta disso, humilhação, Senhor. Eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor. Eu desço diante de Ti, peço misericórdia, porque eu sou ser humano e verdadeiramente, enquanto estiver nessa terra, eu vou errar, eu vou pecar, mas eu peço perdão a Ti. Se eu transgredir ou entristecer o Espírito Santo, me perdoa. Você vê que esse louvor que eles fizeram aí é certíssimo. Porque tem coisas que eu não quero fazer e eu faço. E o que eu não quero, é certinho. Mas tem uma passagem sobre esse trecho também. Exatamente, certinho. Esse louvor foi tirado dessa passagem bíblica. Mas é correto, é certo isso. Sou ser humano, não sou ser errar, mas vem aí a humilhação, Senhor, errei, perdoa. Você vê que quando Deus estava na cruz, Jesus estava na cruz, aquele ladrão, o que ele fez? Ele reconheceu a soberania de Deus. O que Jesus fala para ele ali naquela cruz? Não perdoou o pecado dele? Sim. Não disse que ele iria estar junto com ele? Então, Nayara, Deus, ele conhece. Você vê que do Novo Testamento para lá é Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento, você vê, eu aprendo que no Antigo Testamento era Deus e os anjos. Você não vê no Antigo Testamento falar do Espírito Santo. Era Deus e os anjos. Era Deus e os anjos. Aí você vê, vai para o Novo Testamento, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o Espírito
Espírito Santo vem. Você vê que Jesus fala que é pecado imperdoável aquele que blasfema do Espírito Santo. Pode fazer qualquer coisa, menos com o Espírito Santo, que é o amado do Pai. Entendeu? Então são coisas que assim, Jesus me ensina, Jesus, eu quero aprender, Jesus. Aí esse menino da igreja, ele se fica assim, inibido, né? Porém, quando a liderança não está, ele se sente à vontade para que o Espírito venha. Por isso que muita igreja na era fala-se assim, e ali na igreja tem tudo menos Jesus. E tem tudo naquela igreja menos Jesus. Não falando mal, mas muitas das vezes tem pessoas que vão na igreja, Deus usa, mas o povo está tão naquela coisa de obedecer o homem, que nem um glória dá, e quando dá baixinho. Porque o pastor não pode gostar, porque a norma da igreja é assim. Tem igreja que nem não pode bater palma, tem igreja que não pode glorificar o nome santo do Senhor, não pode glorificar Deus, não pode. E aí? Você quer obedecer a Deus ou ao homem? A Deus. Só que hoje em dia o povo está mais obedecendo ao homem do que a Deus. Jesus fica aqui na porta, que eu vou lá no culto. Aí o que acontece? Na igreja deles não faz nada. Aí vai visitar a igreja dos outros, dá lugar, entrega a visão, entrega a revelação, fala em mistério. E na igreja deles não faz nada, porque a liderança ela é light, é tight, não pode nada. Pode nada. Mas aí o Espírito Santo leva para uma outra terra, um outro lugar, ainda para visitar, para que aquela pessoa não morra espiritualmente. Aí Deus usa na marcha, porque na marcha corta laço. Entendeu? Fala em mistério. Sim, o mistério, falar em mistério é para edificar a vida espiritual da própria pessoa. Mas Deus usa. Fala com fulano, que eu estou nessa causa, eu estou nesse negócio. Olha, a vitória vai chegar. Ora por ele, sabe? Te direciona a quem você deve dar um abraço, te direciona a quem você deve pegar algum recado dele. Mas chega na igreja da gente, não pode nada, só um bocadinho. Eu fui quinta-feira numa igreja ali, a igreja cheia. A pregadora se esgoelou e eu dei muito glória. A igreja cheia, mas sai ninguém, todo mundo assim. Cara de paisagem. Vão para a igreja por De ir. corpo presente. E eu glorifiquei lá atrás. Eu lá atrás, todo mundo. E a pregadora andava para um lado e para o outro, todo mundo assim. Aí, na semana passada, fui na igrejinha, uma outra igrejinha também pequenininha. Tinha acho que 10, acho que umas 10 ou 12 pessoas. Igreja vazia, mas tinha que ver os outros glorificando. Eu glorifiquei, tive oportunidade, falei, me expressei também. Vazia, mas cheia do Espírito, a outra cheia. Aí fui numazinha aqui, que passamos de carro, falei, Ney, vou me visitar no mês de quarta-feira. Fui lá. Um casal, pastor e a diaconisa da igreja, e um casal que foram 5 pessoas na igreja, parecia que a igreja estava cheia. Quando Deus está, Deus está, não adianta. A palavra de Deus diz que onde tiver 1, 2, 3, ele ali se faz presente, porque o nome deles, entendeu? Aí você vai numa igreja cheia, eu fui na igreja abarrotada, mas o povo. A pregadora ali, a pastora que veio pregar, ela deve ter saído. Não, ela está congregando lá agora. Eles estão congregando lá agora.
Oi? Eles estão congregando lá Esse agora. casal? Uhum, mas eu acho que agora deu uma visão diferente lá na igreja, porque pessoas assim que antigamente eram mais assim. Tipo assim, tinha avivamento, tinha negócio de mistério, agora tá mais à vontade, porque tem pessoas mais parecidas, entendeu? Tem pessoas parecidas. Isso, Mariana, mas o que acontece? Tomara que continue, porque era só Jesus. Jesus está voltando, Jesus está voltando. O povo está abafando as coisas de Deus. O povo está morrendo espiritualmente dentro da igreja por causa de alguns líderes. Por causa de alguns líderes. Gabriel é avivado, ele tem que puxar esse avivamento da igreja. Fazer um culto de avivamento. Escavar as outras igrejas, vamos para ele, o ruim dele, o que fica difícil para ele, é que ele mora longe. Acho que não é só isso não, porque eu acredito muito que ele tenha muito respeito, né, pela liderança, seguir, né, mãe? Sim, era respeito pela liderança. Enquanto você respeita demais a liderança, você morre espiritualmente. Você tá em ponto. Entendeu? Enquanto você respeita muito, é por isso que muitas das vezes eu não faço na minha igreja por causa da liderança. E Deus, por amor da gente, Ele leva a gente para as fontes. Vai lá. Aí as pessoas falam assim, não tem alicerce. Uma coisa é eu congregar aqui, vir nos cultos de domingo, não deixar de vir, tem doutrina, vou. Tem Santa Ceia, vou. Tem escola dominical, vou. Mas nos cultos avivados eu vou na roupa porque eu preciso de alimento. Lá na igreja do pastor Edson, eu ficava triste, por quê? O pastor Edson só usa os da casa, os da casa. Precisa prever? Precisa, mas precisa de alimento também. E quem é que dá o alimento? Se você tem sua mãe cozinha bem, aí sua mãe vai para a cozinha fazer a comida, você fica feliz da vida. Poxa, minha mãe, aí eu vou pegar. O meio não cozinha nada. Hoje quem vai cozinhar é o meio. Como é que você vai ficar?